Setembro Verde, o mês de prevenção do câncer coloretal. Por que isso é tão importante? Dados do INCA de 2020 mostram que é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens e nas mulheres no Brasil, ficando atrás nos homens para o câncer de próstata e nas mulheres para o câncer de mama. Então, o câncer de cólon, ele é um câncer que muitas vezes ele é silencioso, mas é um câncer que através de um exame que é a colonoscopia, ele pode ser prevenido. Normalmente, como é que é a formação e o crescimento desse câncer? Na maioria das vezes, a gente tem o que a gente chama de câncer esporádico. É um câncer que aparece na população em geral, quando a gente associa fatores idade com fatores ambientais, como padrão alimentar, entre outros fatores que podem aumentar o risco, como tabagismo, tipo de alimentação e entre outros. Mas o câncer esporádico, que é aquele que pode aparecer em uma pessoa sem uma influência genética mais importante, ele começa a aumentar a sua incidência principalmente a partir dos 50, 60 anos, tendo seu pico na 7ª década de vida. E cada vez mais a nossa população está envelhecendo, cada vez nós vivemos mais. Então, cada vez mais nós vamos ver o câncer coloretal. E o que a gente, como cirurgião que atua na emergência, vê com frequência são pacientes dar entrada na emergência com obstrução intestinal por câncer de intestino. Quando a gente escuta falar em obstrução intestinal por câncer de intestino, a gente está falando do câncer coloretal. Dentro do cólon, que é o intestino grosso, e do reto, que é o final desse intestino, 70% aproximadamente do câncer é no cólon, 20 a 30% no reto, sendo que ele é mais prevalente no lado esquerdo, depois do lado direito. E o cólon transverso ele é um pouco menos acometido. O paciente precisa fazer um rastreamento e isso é feito através da colonoscopia. Mas a colonoscopia serve para quê? Se o paciente já tem a formação de um pequeno pólipo, tá? Principalmente um pólipo adenomatoso, o exame ele já vai retirar esse pólipo e vai cortar o processo de evolução para um câncer. Normalmente é um processo lento, uma evolução aí em torno de 5, 10, 15 anos, entre o início de formação desse pólipo e esse pólipo crescer e virar um câncer. Por isso nós temos um intervalo de tempo para a gente agir nesse tumor. Então nós precisamos entender o processo, entender que todo mundo, homens e mulheres, vão ter que fazer a colonoscopia a partir de determinada idade. E aí me perguntam, quais os sintomas do câncer de cólon? Existem diversos sintomas. Mas durante a formação do pólipo, esse pólipo crescendo, na maioria das vezes ele é assintomático. Depois que ele chega em um tamanho, esse paciente pode ter algum sangramento que ele nem perceba. Tá? Então são pacientes com o que a gente chama de sangramento oculto. E esse paciente pode vir a desenvolver uma anemia por conta disso e no decorrer desse tempo esse câncer já está crescendo. Então muitas vezes o paciente não tem sintomas. Quando ele tem sintomas, podem ser sintomas como sangramento nas fezes, obstrução intestinal, náuseas, vômito, perda de apetite, entre outros sintomas relacionados. Mas a mensagem mais importante que eu quero trazer hoje é: todo mundo, inclusive homens e mulheres, devem fazer a colonoscopia. E a colonoscopia é indicada para quem? Para todo mundo no Brasil a partir dos 50 anos de idade. A literatura americana mudou agora em 2018, de tanto que a colonoscopia está prevenindo câncer para a partir dos 45 anos. Então, todo paciente, homem e mulher, a partir dos 45 anos ou a partir dos 50 anos, se não tem nenhum fator de risco mais importante, já deve fazer a colonoscopia. Se você tem algum outro fator de risco, uma história na sua família de um câncer coloretal ou mais pacientes, se você tem história de pessoas jovens na sua família que tiveram câncer, se você tem algum outro fator genético ou doenças como doença inflamatória intestinal ou alguma outra doença que possa mudar isso, às vezes o início da colonoscopia como prevenção ocorre mais cedo. Então, para alguns pacientes, 10 anos antes do paciente, baseado na idade do familiar que teve câncer, ou para a maioria desses pacientes a partir dos 40 anos. Então é importante consultar com o seu médico se você nunca fez colonoscopia, se você já passou dos 45, 50 anos, para saber se vocês precisam fazer. E se tem alguma história importante na família, é importante consultar para saber se vocês não precisam fazer num período antes dos 45 anos.